abraça aí nessa hora. Seus braços de amor, Espírito de Deus, desgraçando cada vida aqui, meu Pai amado. Abraçando com seus braços de amor, meu Pai. Essa pessoa está vivendo nessa live, meu Deus. Você se sente sozinha, você se sente desamparado, meu Pai. Está sentindo falta do Senhor.
adianta clamar por um milagre aqui e abandonar Deus depois. Não adianta pedir a Deus o que você está precisando e abandonar Ele depois. Virar as costas. A gente tem uma mania de chamar Deus só na hora ruim. Cancela isso da sua vida hoje. Quando as coisas estão boas, a gente esquece de Deus. Quando a gente está na bonança, a gente esquece de Deus.
os olhos por um minuto. Começa a bendizer, adorar e glorificar e exaltar esse Deus por um minuto comigo. Porque Deus, Ele quer ser adorado. Deus quer ser glorificado. Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Deixa Deus te curar, deixa Deus te limpar, deixa Deus purificar. Mas é necessário que nós adoremos. Sabe quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente vai ali com o coração voltado para aquilo, a gente vai com a fé voltada para aquilo, a gente vai com a nossa força total para conquistar. Deus quer ser conquistado agora. Conquista o favor de Deus agora. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? A gente está com tanto problema que nem lágrima mais sai. A gente só pensa em Deus, Deus me cura, Deus me salva, Deus me liberta, não pensa só em Deus, só nisso. Mas Deus está querendo ver aqui nessa noite então, os adoradores. Não é necessário ter uma pessoa famosa aqui não. Não é necessário ter um pastor de nome aqui não. É necessário ter um adorador. Onde está você, adorador? É necessário ter um coração quebrantado, um coração contrito. E Deus não. O coração de Deus se incomoda, não tem um coração quebrantado, um coração contrito. Um coração que espera no Senhor. Deus já sabe que você está na luta, Deus já sabe o seu problema. Deus já sabe o que você está precisando, mas Ele quer se adorar. Aleluia. Deus Senhor da glória. Chora aos pés da cruz, igreja. Deus poderoso, aleluia. Não põe Deus para trás das suas costas, não. Aleluia. Não deixa Deus de lado, não. Ah, meu trabalho, eu tenho que trabalhar demais. Eu tenho que fazer demais. Aí você esquece de Deus, igreja. Põe um limite aí no seu trabalho. Não tem que fazer uma lista. Não tem que fazer aquilo. Deus, igreja. Ai, me dá, Deus. Me dá, Senhor. Me dá, Deus. Me dá pra senta, canto de calabacenda, canta, Deus está curando corações aqui nessa noite. Deus está curando tristeza aqui nessa noite. Deus está libertando pessoas aqui que estavam se aprisionadas, assim me vai saber, o espírito de Gandaraxena, Lamahassai, estavam aí dentro de si mesmo aprisionada. Hoje está caindo por terra aí, ó, olha a paz que excede o entendimento, assim me vai saber o Espírito de Deus, está entrando aí, ó, em cada vida, Você está cansado de ver tanto problema, tanta dificuldade, mas o Espírito de Deus me faz saber que está entrando com paz aí agora. Fecha seu olho, ó. Recebe aí, ó. Estou cansado, Jesus. A peleja está grande, a luta está demais, meu Deus. Recebe aí a paz, ó. Eu faço bem ao Espírito Santo pensando a manifestação. Dá lugar. Saia do mecanismo. Sai do lugar que te limita. Sai do tradicionalismo ali. Isso agora, depois. É isso agora vai acontecer isso. A gente já sabe o que vai acontecer. Mas a gente não sabe a hora que Deus vai trabalhar. A gente não sabe a hora que Deus está movendo. E Ele está movendo agora. Aproveita essa oportunidade. Serve a navegar. Desse punho baixo aí, meu pau. Vai tocando aí, ó. Toca nessa vida aí, ó. Toca na balbina. Como o próprio pastor de Deus, Senhor. Toca nela agora, ó.
Toca na pastora Rita. Súria, toca aí, Deus. Toca no pastor aí, no apóstolo. Eu não sou de glória, não, pastor Igor. Olha o mistério, o rei, Deus está me falando aqui, ó, que está descendo sobre a vida do apóstolo. Ó, manda aí, ó, recebe aí, então, recebe aí, ó, sobre assim, ó, essa turma de preto aí, ó, olha aí, ó, ó o manto de glória, ó, na súbia, esses dois irmãos da janela aqui, ó, recebe aí, ó, fecha teu olho, levanta a mão pro alto, só, olha aí, Bruno, súbia, olha aí, ó, eu tô procurando a sua cabeça agora, irmão, súbia, Deus está me falando aqui, ó, que está entrando aí na sua cabeça agora, pode procurar dois, ó, cadê a dor? Sumiu, que pode ser o pé tem fogo aí, profeta. Não contém não. Recebe aí, ó, pode procurar dois, ó, na súbia. Para esse irmão ali, ó, para a machêmia. Porque ele chegou reclamando de dois. Pode procurar dois, ó. Olha esse povo de renovo, ó. Foi eu que te trouxe aqui, para marchar, é da cabeça para o teu pé, esse é o som de Deus, que caia a unção dobrada na vida dele agora, ó. Deus vai te encher, Deus está tocando, Deus vai ir lá na sua casa, essa irmã aqui, ó, Deus vai ir lá na sua casa agora, está fazendo o mover, vem no meu pensamento agora, a palavra contenda, está acessando, uma voz, ela mante o detalhe, chama o seu profético aqui, ó, a unção profética aqui nessa noite, chama a sede, o irmão que está com a criança ali, ó, já te chamei uma, duas, três, eu quero te usar, ó, já te disse, como uma posição radical, escolherá, como prova minha, e ó, porque você nós sabemos espírito, que você quer sentir o retorno à presença, mas a séria, como você nunca sentiu. Olha aí, ó, segura essa criança aí. Segura a criança, coloca-te de pé, levanta a mão para o alto, chegou seu dia de encontrar com o Espírito de Deus, chegou seu dia da unção ser renovada, chegou seu dia das cadeias serem quebradas, chamai do, aí ó, recebe, ó, chama renovo. Ao hoje aí, uma externa, mano, está tocando aí na sua perna agora, mas Deus não deixa ele ficar parado, não. Se eu sou homem de Deus, eu sou entra. Se eu sou homem de Deus, eu sou renova. Se eu sou homem de Deus, eu não vai manter, meu Deus. Nós aqui não vai dar igreja própria estreita. Nós aqui não está aqui agora, é na cabeça, na marcha, na súbia, a negada sai. Ela chama na rádio, não sou profeta aí, ó. Já te chamei como profeta, manai, esterra, manto, racha, papala, mahai. Olha, Deus diz por dentro da língua aí, ó. Ela manto de mão, ela súbia. Ele me cai, chama, ela toca a mão dele aí para o apóstolo,
Destrava ele, Amarabaxéria. Clamou o seu profeta sobre ele. Ramachaga, Rábia, Rima nas terras. Ricalacha, destrava a igreja, Jesus. Destrava agora, Machada. Aí a Janaína, nas terras. Deus está te falando agora, não só sobre sua vida. Feche seus olhos. Deus vai te renovar por amador. E você está na sua coluna aí, ó. Chamar as terras. Rapalai, Xandelai. Essa é a Janaína, na sua coluna. Deus vai te falando aqui, ó. Está colocando o seu sangue. Chamar sua igreja aí, para chamar o que Deus está fazendo na igreja. Remachada, rápida. Rimas derramando. Olha aí, Janaína, vem perto da terra, ó. Chamando, manda sóbia. Armas terra. Remachada, rápida. Manda nela aí, obreira. Manda vai. Toca nela aí, obreira. Toca nela aí, Jorge. Toca nela. Profetiza aí, ao som para a sua vida. Passa para ela. Uma transferência de unção aí, ó. Chamai, Macai, limpa a terra, mas terra, Aramai, Deus está falando aqui que ele está aqui. Deus está falando aqui que ele é com a igreja. Hoje todo mundo vai sentir algo que nunca sentiu. Deus vai batizar ela agora. Olha, receba o batismo. Receba o batismo. Receba o batismo aí, ó. Rima de Caçuda. Deus vai batizar ele com dor de língua. Mostra que tu está comigo, Jesus. Mostra que tu está nessa igreja, Jesus. Eu sou homem de Deus, meu Pai. Se eu estou no óleo, você está comigo. Esse homem vai falar em língua agora. O Bruno vai profetizar, ele vai falar em língua. Rima nas terras, manto de Nabassúria, Alamancha, Limicanta, Nérvia, Rina Xandarábia, Laissou, Ramachúria, Lamachai, Ramagarabia, Palamancha, Limeada, Lamahai. Coloca a mão na boca dele aí, Bruno, Manarassúria, e profetiza aí, dom de língua, Palabacalava, Rima das terras, manto, Xinioma, Nadassúria, Racha, Manarai. Aí, ó, missionária, Palabasúria, toca nessa irmã aí, ó. Ela precisa de um abraço, Arábia. Precisa de um abraço de Deus, Arábia, Sul. Deus está te renovando hoje, minha irmã. Rabassurianda na Arábia, Palavahai. Ruma nas terras na Arábia. Deus está entrando aí, ó. Deus me fala de providência divina a favor dessa criança, Dará Súria, que você está esperando. Aleluia, Jesus. Pode crer, pode acreditar que a providência vem do alto. A providência vai vir do alto para você. Está grávida? Aleluia. Então profetiza, levanta sua mão. Dá a mão ao seu marido. Dá a mão para ele. Levanta a mão para o alto. Levanta a sua mão para o alto, mano. Há o Espírito de Deus passando aí, ó. Há o Espírito de Deus passando aí na igreja. Manada Sul. Rimas terra. Bacalacacenda na área. Rimas Surianda na área. Charracenda na área. Rimas Sul. Rachenda na área. Uma bola de fogo. Alamas terra. Deus está falando de providência divina. A providência vai vir na sua casa. Nada vai faltar, porque desde que abriu essa igreja, foi iniciada aqui, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar na sua vida assim. Me faça saber o Espírito de Deus na vida desse casal. Como prova disso, eu renovo. Como prova disso, eu coro. Como prova disso, eu falo consigo, homem. Ela serve na Arábia. Segurianda na Arábia, serve alta, Lamahai. Ela sonhanda, neve, anai. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Está sentindo alguma dor? Mais nada. Aleluia, igreja. Se Deus está aqui, glória a Deus. Se Deus está aqui, adora. Cadê a glória? Glória a Deus. Mostra aqui, Bruno. Você chegou muito doendo na cabeça. Cadê a sua dor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavra certa. Deus vai começar nessa igreja com um som profético. Oh, maravilha de Com Deus. um som de cor. Na Bassúria, na Arábia Certa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, cadê a dor? Eu estava com a dor na coluna umas 2 semanas, aí agora eu senti uma coisa como se estivesse fazendo uma massagem, aí depois disso a dor passou. Glória a Deus. Se Deus está aqui, glorifica. Se Deus está aqui, exalta. Falei que Deus vai te pegar. Deus quer te ver lá de cima que não está lá, ó. Porque tem homem e mulher pagando preço pela sua vida. Gravação, não aconteceu algo com a sua vida ainda porque tem uma mulher de oração. Por isso que Deus te encheu aqui nessa noite. E a partir de noite, de hoje, ó, uma unção profética na sua vida. Ninguém te dava valor. E por causa da unção que Deus vai te derramar, você vai ser reconhecida. Recebe aí, como prova disso, um profeta de Deus. Essa chega, chamada Sébia, Narai. Quando a unção vir no reter, não. Deixa o Espírito te levar aí, ó. Chamaneva, súbia. Rima na súbia, um fogo aí, ó. Na serva, nas terras. Quando a unção vier também no reter, não, aí, ó. Rechada, na Arábia súbia. Deus escolheu para você voltar diferente hoje. E para você tomar uma posição radical diante de Deus. De vir cumprir com os propósitos que Ele tem para a sua vida. Rashangarábia, começa a marchar que tipo foi nessa igreja. Rashangarábia, mano, Deus me fala que vai prosperar. Seu negócio vai prosperar. Isso me faz saber o Senhor. Quando prosperar, ser fiel a Ele. Rashangarábia, certa, Arábia, sabe? Você que está me vendo nessa live aí, aleluia, Jesus, Deus me fala de um nome, Luiz, Araceca, na Arábia, estava escrito, Deus está entrando com providência na vida do Luiz, aleluia, Jesus, meu Pai amado, ó Deus vai tocando as pessoas que estão nessa live, levanta a mão aqui, igreja, para esse telefone, ah, meu Deus amado, Deus está entrando com providência em cada pessoa que está vivendo aqui nessa live, Arábia. Xandarábia, Súbia, Fernando, Randala, Súbia, Raquel, Anarébias, Nai, Arabassúria, Paula, Araxébia, Alabassúria. Deus está entrando com providência nesses nomes. Andanarabacébia, Anarábia, Maria, Calaxandarábia, Súbia, Anagassúbia, Laraçai, Samuel, Andarabachébia, Andanarabassúria, Andanarabi, Quiribicai. Andasterra, Manto, Fernando, Araxandarábia, Saranarábia, Cássio, Anarema, Narábia, Arabassuri, anda na Arábia, sai. Toma posse aí, igreja. Toma posse daquilo que o Senhor está fazendo. Toma posse daquilo que o Senhor está aqui nessa noite. Deus mudou. Aleluia, glória a Deus. Deus mudou o plano. Oh, maravilha de Deus. Está na hora de ajuntar o Deus, não de dividir. Aleluia. Está na hora de unir forças, não de competir. Aleluia, Jesus. A presença dele é viva, a presença dele é viva. A presença dele é viva e está aqui nessa noite. Aleluia. Oh, Santo é o nome do Senhor Jesus. glória a Deus. E Deus vai começar a fazer milagre na sua casa. Aleluia, quem crê? Esses nomes que eu falei nessa live, Deus vai fazer milagre. Ele não me direcionou quem é. Mas você que está vivendo nessa live. Aleluia, Deus está entrando com providência divina. E você vai vir aqui dar seu testemunho.
da sua Deus fé. poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso. Seja generoso com o Senhor, irmão. Eu vou falar algo aqui de testemunho vivo. Eu sempre dou o meu dízimo. Eu sempre dou minha oferta. Eu já dou minha oferta junto com o dízimo. E eu dou minha oferta dobrada. Assim, se o dízimo é 10, eu dou R$2. Era para dar um, não é? Eu dou 2. E uma oferta. E o outro eu dou com uma oferta. Então eu dou R$2. É pouco. Mas todo dia que eu ganho, eu dou 2 vezes mais. Se eu ganho 100, eu dou 20. Se eu ganho 100, eu dou 15. Então a oferta de acordo com o seu coração. Glória a Deus. Não é verdade? E nessa semana Deus usou vários vasos aqui para me abençoar minha vida. Ser fiel no Senhor. Deus para Deus poderoso. Nessa semana, só nessa semana, eu ganhei R$350 de oferta. De pessoas chegando na minha casa falando que Deus mandou de cá. Ô glória. A vassoura, aquela amarrada. Vai dar glória a Deus ou vai deixar para o ano que vem? Aleluia, Jesus. A pessoa batendo no meu portão e falou que Deus mandou te dar. Levanta sua mão para o alto. Se você é fiel, a bênção vai correr atrás de você. Seja fiel, na vassoura, lá. O Espírito Santo me revela aqui, pastor Valtinho, que aquele aquele manarassuma, negasterra, manto, pode preparar que você vai abrir outro, machela, ferro velho, marassulha, arachando, Deus está abrindo outra porta para você, ó, a multiplicação na sua vida, arachando, como prova disso, na Arábia Sérvia, Deus está falando aí no seu coração, anda na Arábia Sérvia, seja fiel a Deus, igreja. Seja fiel a Deus, que Deus multiplica. Oh, aleluia, Jesus. Pode guardar essa data aqui. Deus revelou que nesse dia que Deus ia abrir outro ferro velho, pastor Valtinho. Oh, glória. Aleluia. Outra empresa. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Segura sua mão, seus dízimos. Segura nas suas mãos sua oferta. Se você não dá oferta, você está roubando de Deus. O dízimo é obrigação, a oferta está no coração. Aqui precisa de pagar água, luz, saúde. Lá na outra igreja, lá precisa de acabar de construir. Temos uma igreja também, um outro espaço que necessita de recursos. Deus está largando as tendas, mas precisa de você. Não é que ele precisa, ele conta, né, com você. Porque ele é dono do ouro e dono da prata. Abençoa a obra e você vai ser abençoado. Oh, glória a Deus. Levanta sua mão, que isso é profético. Abençoa a obra e você vai ser abençoado. Sempre traga a sua oferta. Hoje eu vou dar R$10 de oferta. Não estou estipulando aqui coisas não. Não estou passando aqui o envelope dos 50 contos, o envelope de 100 não. É o que você está sentindo no seu coração. Oh, maravilha de Deus. Porque aqui nessa igreja não tem isso não. É o que você está no seu coração. Hoje eu vou dar R$20 de oferta. Eu te desafio. Se Deus vai fazer algo na sua vida, está lá escrito lá: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que a de vos ter a maior abastança. Está falando que vai te sustentar. Só que a incredulidade, o inimigo coloca incredulidade. Se eu tirar isso aqui vai faltar nisso. Se eu mexer nisso vai faltar nisso. Amém? Pode estar passando aí, pastor. Aleluia, igreja. É de coração, igreja. Hoje não tem, mas amanhã eu vou ter depois. Eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus vai prover. Levanta sua mão e diga assim: eu sei que Deus vai prover. É mais forte. Eu sei que Deus vai prover. Na minha vida. E na vida da minha família. Aleluia. Na rava terra, manto. Receba receba esse renovo, essa unção na raçuda. Levanta a mão para o pastor Valtinho aqui, ó. Deus quer fazer um mistério aqui, ó. Vem cá, apóstolo.
Profetiza aí. Sente a mão com o seu pastor. Fala, Senhor, confirma. Toca com teu poder, meu Pai, na unção. Derrama, meu Pai, agora, meu Deus, o revestimento, meu Pai, espiritual. Orianda, lava, surimirianda e canta, lava, chai. Ó Deus, agora, meu Deus, vai conceder para o teu céu o dom de línguas agora. Orice, limirianda, labai. Manto de candanência. Ó Deus, vai agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, operando com sobrenatural. Pela glória, Deus de poder, reveste com a sua armadura, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com a tua palavra que é lâmpada para os pés do teu servo, com a coraça da justiça. Receba agora, receba agora, receba agora. Orienta lava surimirianda lava xaramanai. Orienta lava surimirianda. Vai enchendo agora, vai enchendo agora, vai enchendo agora. Anjo do Senhor, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo, olha a unção, olha a unção, olha a unção, vai derramando agora. Orienta lava labaia, orienta lava surimirianda lava xaramanai. Recebe, recebe, recebe. Agora. Este fogo do altar. Orienta lava surimirianda lava xaramanai. Orienta lava surimirianda lava xaramanai. Agora mais, Senhor, mais agora, Senhor. Vai derramando agora, Espírito Santo da verdade. Orienta lava surimirianda nesse. Orienta lava xaramanai. Oi, cada súbia. Receba poder, receba unção, receba graça. Orienta. Abre bem a tua boca e eu encherei. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre auxiliar. Agora, orienta. Isso agora, vai derramando. Abre bem a tua boca. Agora, usa, vai usando, vai enchendo. Olha, limpa a lavassura e mirianda da lavaxaramanaia. Arca a lavassura e mirianda da lavaçaia. Ó Deus poderoso, vai derramando essa unção. O fogo do Espírito Santo, assim como aconteceu no dia de Pentecoste, onde estava todo reunido, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu, receba o Espírito Santo, enchei-vos, e calavassuri mirianda lavaxaremanai, e xaremanai suricanda lamanai. Isso, abre a tua boca, abre bem a tua boca e eu encherei. E suricanda lavassuri mirianda restia. Receba agora. Aleluia. Nós ministramos sobre a vida do teu servo, meu Pai, o revestimento espiritual, a bênção do Senhor. E nós agora, meu Pai, sabemos que o Senhor é um Deus com ele. Oh Pai, guia os passos do teu servo por essas veredas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E graças a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Há uma unção profética aqui nessa igreja hoje, igreja. Há uma unção de poder e de glória aqui nessa igreja hoje. Aleluia, tem algo diferente pairando aqui, que é a presença viva dele, que é a presença soberana de Deus. Aleluia. Vamos estar recebendo nosso obreiro Bruno, vai estar trazendo a palavra aqui nessa noite. Abra seu coração.
cumprimento a igreja, aquele que nos visita, aquele que nos acompanha nessa transmissão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Igreja do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, verso 37. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, verso 37. Em nome de Jesus. Todos encontraram? Glória a Deus. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Segundo, semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Só até aqui uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, né? Esse aqui é um dos maiores mandamentos que Jesus deixou. 2 mandamentos para que nós, discípulos do Senhor, seguisse, que é amar o Senhor acima de tudo. E o Senhor falava comigo: será que nós temos amado o Senhor de todo o nosso coração? Temos amado o Senhor de toda a nossa inteligência? Porque não adianta amar o Senhor somente dentro da igreja, somente fazendo alguma coisa, mas é de todo o coração. Amar o Senhor é quando ninguém está vendo, mas você está ali somente Ele e você, passando pela prova, mas você está lá somente fiel a Ele. Amar o Senhor é muito mais do que pular no mistério. Amar o Senhor é dar lugar, é fazer o que Ele tem pedido, é fazer o que Ele tem mandado, em nome de Jesus. E o segundo mandamento fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos amado o nosso irmão como a nós mesmos amamos? Porque é muito fácil falar de boca para fora: eu te amo, eu gosto muito de você. Mas quando a pessoa vem de costas, a outra está falando mal, está criticando. Ao invés, quando aquela pessoa erra, ao invés da pessoa incentivar, ajudar ela a não continuar naquele erro, a pessoa bota a pessoa mais para baixo. E o Senhor tem nos dizido que nós devemos dar lugar ao Senhor, que nós devemos confiar nele, porque em nosso meio há muitos fracos e doentes, porque falta conhecimento da palavra, falta seguir o que Jesus tem mandado. É um dos maiores mandamentos que o Senhor tem nos deixado, é amar o Senhor Jesus, é amar a Deus de todo o nosso coração. Não é somente com atitude, não é de qualquer jeito, é de todo o coração, é de toda a inteligência, é de toda a tua alma. E Ele fala mais, porque o caminho é estreito, igreja, o caminho é apertado. Nós sabemos que não é fácil seguir Jesus, mas se a gente ficar sem Ele, é pior ainda. Nós passamos por luta, passamos por perseguição, mas o Senhor sempre tem nos protegido. Prova maior nós vimos, muitas pessoas têm morrido, esse vírus tem pegado muitas pessoas, mas eu e você, eu creio em nome de Jesus, o vírus não pegou ninguém aqui. Esse é um dos maiores livramentos que o Senhor tem nos concedido. Nós devemos crer, igreja, nós devemos confiar, porque o Senhor se faz presente aqui. Nós temos que dar lugar, confiar, acreditar. Queremos que tudo aconteça no nosso tempo, mas aí que está o erro, porque não acontece no nosso tempo, acontece no tempo dele. É Ele que determina o que nós vamos fazer amanhã ou daqui a pouco. Costumo pensar assim: nós não temos poder sobre o amanhã, nem mesmo o que a gente fez lá atrás, mas nós temos poder de mudar agora, poder para mudar as coisas agora, nossas atitudes. Se nós estamos pecando, tem como mudar a não pecar mais. Nós temos autoridade de mudar. Eu não estou sentindo Deus na minha vida, eu não sinto a presença de Deus.
Você tem que começar a mudar. Está faltando algo, pode estar faltando um jejum, pode estar faltando uma consagração ao Senhor, pode estar faltando uma leitura bíblica. Porque aqui está tudo para a nossa vida. Quando nós vamos ao médico, o médico lá, ele escreve as coisas lá que a gente está precisando, qual remédio a gente está precisando ali tomar para aquela enfermidade, qualquer tipo de coisa, ser sarado. E aqui na palavra do Senhor é a mesma coisa, espiritualmente. Nós estamos precisando de alguma cura, nós vemos aqui várias coisas que aconteceu. A mulher do fluxo do sangue, 12 anos, tinha aquela enfermidade, 12 anos. Mas um certo dia, né, ela gastava muito dinheiro com médico, com várias coisas, e ninguém conseguia sarar aquela enfermidade, nenhum remédio. Até que um certo dia Jesus estava passando com a sua multidão, e ela viu Jesus passando ali, e ela pensou com ela mesma: se eu tocar nas vestes, eu ficarei curado. Aleluia! Ela foi com a fé dela. Aleluia, Jesus! Ela ali passou no meio da multidão, tocou no Senhor. Aleluia! E quando ela tocou, Jesus ali parou e perguntou: quem me tocou? Eita glória! Alguns dos seus discípulos diziam: mestre, há muitas pessoas aqui, e você pergunta quem te tocou? Mas Jesus falou: de mim saiu virtude. Foi um toque de fé. Não foi um toque como eu e você toca. Foi pela fé. E sabe o que o Senhor está me dizendo? Que nós não devemos olhar as dificuldades, que nós não devemos olhar as circunstâncias, os problemas. Meu Deus! Nós devemos buscar nele, nós devemos estar firmes nele. Glória a Deus! Porque somente é só com Deus que nós conseguimos vencer essas batalhas da nossa vida. No mundo, se a gente ficar neste mundo, pensar como o mundo pensa, é somente destruição. Aleluia, Jesus! É somente tristeza e dor. Mas quem serve ao Senhor, quem louva ao Senhor, é alegria. Sim, tem sim as tristezas, tem os momentos bons, tem os momentos ruins, tem felicidades, tem enfermidades, mas Deus está conosco para nos ajudar a caminhar. É nessa noite que eu te convido a confiar no Senhor, depositar sua fé nele. Para de depositar a fé no homem, na placa da igreja, no ministro o ministro que está ministrando, mas deposita a sua fé naquele que pode sarar, aquele que pode libertar, aquele que pode curar a sua vida. Então, igreja do Senhor, confia nele. Jesus fez aqui algo sobrenatural. Pessoas aqui que talvez não estavam sentindo mais nada, talvez estavam até desistindo de parar de seguir o ministério, mas Jesus falou com essas pessoas. Creio que cada pessoa que está aqui sentiu a presença do Senhor, assim como está sentindo nesse exato momento. O Senhor nos fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas serão nos acrescentadas. Aleluia! Temos que buscar pelas coisas que o Senhor tem pedido, os seus mandamentos, a sua palavra. Se Jesus falou: não faça isso, nós devemos obedecer e não fazer. Se Jesus falou: faça aquilo, faça, mas eu não sou capaz. Se o Senhor tem te chamado para aquilo, Ele vai te capacitar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se o Senhor te chamou para fazer a obra dele, para montar um ministério, ou seja, qualquer coisa, Ele vai te capacitar. Oh, glória! Mas há necessidade, se nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, nós precisamos dar lugar, nós precisamos dar o primeiro passo para que o Senhor venha dar os outros passos para a gente, que venha nos ajudar. E sabe qual passo que nós devemos dar? É abrir o nosso coração para Ele, é abrir o nosso coração para que o Espírito dele venha sobre nós. No dia de Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, tinha ali os discípulos que buscavam pelo Espírito Santo, mas eles não receberam no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo momento.
creio que teve um momento ali que eles teve que buscar na oração, no jejum, na consagração, na obediência da palavra. E foi até um certo dia, quando eles estavam reunidos naquele lugar, que veio sobre o céu um vento impetuoso. Sabe aquele vento que quando está chovendo chega a assobiar? É um vento como aquele. E tomou todas aquelas pessoas. Acho que você não entendeu. Tomou a todas aquelas pessoas e elas começaram a falar em línguas repartidas como de fogo. E é isso que Deus está fazendo essa noite. O Senhor quer libertar, quer curar, quer salvar. Pedro, o Pedro, a qual depois de Jesus ali ter subido para a glória com o Pai, ele estava ali junto com os seus discípulos. Ele estava chegando de uma cidade e ali os romanos prenderam ele. O Herodes prenderam Jesus, prenderam Pedro. E os outros discípulos começaram a orar por ele. Começaram a orar, porque onde Pedro estava, tinha muitos homens. Havia tantos homens grandes que ele não tinha como sair daquele lugar onde ele estava, na prisão. Mas pelo povo ali estar intercedendo pela vida dele, ele foi liberto daquela prisão. Ele foi solto daquele lugar. Nós devemos clamar, buscar o Senhor, porque se nós clamarmos, aquela depressão, aquela tristeza que nos aflige naquele momento, ela cai por terra. Aquelas vozes que muitas vezes vêm na nossa mente: você não é capaz, você não é capaz nem sequer de falar do amor de Deus, você não é capaz nem de sequer conseguir um emprego. Mas quando tem o poder da oração, o poder de interceder, nós somos libertos, nós somos sarados, porque Jesus pagou o nosso preço na cruz do Calvário. E aquele preço que foi pagado foi para que eu e você hoje estivesse aqui para glorificar o nome dele, para buscar dele, em nome de Jesus. Jesus está voltando. O que nós temos preparado para Ele? O que nós temos preparado para subir? Qual foi as nossas atitudes nessa última semana para o Senhor? Qual foi as nossas atitudes hoje para o Senhor? Será que nós podemos abrir a palavra do Senhor e vemos o que Ele tem falado conosco? Porque dentro da igreja é fácil abrir a palavra, ler, mas o momento mesmo é lá fora. É onde nós precisamos daqui para nós termos força para vencer. É daqui que vem tudo para a nossa vida. Se hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite, saiba que Ele te ama. Saiba que o amor dele por você é muito grande. Ele não quer te perder. Ele quer te ganhar. Ele quer te usar. Ele quer te capacitar. Mas também precisa que você dá lugar para Ele. Glória. Aleluia. Porque diz a palavra do Senhor em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Foi esse preço que Jesus pagou ali na cruz. E a atitude de Deus por nós, sabendo que nós não merecemos nada. Uma humanidade que já estava destituída da glória do Senhor, uma humanidade que já estava totalmente todos encaminhados para o inferno. Mas pelo amor de Deus, é pela graça do Senhor que nós não somos consumidos. É verdade. É pelo aquele preço que o Senhor pagou na cruz.
na cruz é que nós não somos destruídos. Foi pelo Senhor, igreja. Porque se fosse depender das nossas próprias mãos, nós já estávamos destruídos. Nós já não estávamos aqui mais. Meu Jesus. É por isso que o Senhor tem nos chamado. Eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não precisa falar essas palavras. Para de profetizar na sua vida que você não sabe fazer nada. Começa a colocar palavras positivas. Falar, eu sou capaz do Senhor. Se o Senhor tem me chamado aqui, Ele vai me capacitar. Temos que ser assim, igreja do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor se faz presente aqui nessa noite. E Ele quer limpar corações. Ele quer limpar as vestes. Aleluia. Mas não tem como limpar se você não dá lugar, não. Não tem como sarar aquele lugar que o homem não vê se você não dá lugar para ele. Então eu convido nessa noite, se põe de pé, feche os seus olhos, começa a falar com o Senhor, começa a falar: Jesus, eu preciso de Ti. Pai, o Teu amor é tudo que nós precisamos, Jesus. Pai, nos ensina a amar como o Senhor tem nos amado, como o Senhor, ó Pai, ensina, meu Pai, a nós ver como o Senhor vê, porque nós, Pai, seres humanos, vemos, julgamos o próximo, mas o Senhor não. O Senhor tinha todo o direito de julgar a gente, falar que a gente já não tinha mais direito, mas o Senhor fez diferente. Ó Deus, é por isso que nós somos gratos a isso. Ó Deus, cuida de nós, Pai. Cuida de nossos corações, Pai. Ó Pai, nos guia, Senhor. Pai, nós precisamos, Senhor, de Ti, Jesus. Este é o momento, igreja. Clama ao Senhor. Feche seus olhos, não ligue para quem está à sua direita ou à esquerda. O Senhor quer ver seu coração. Saiba que você veio aqui com um propósito. É de buscar por Ele. É pela presença dEle. É a presença dEle que cura. É a presença dEle que salva. Creia no Senhor, igreja. Jesus está voltando. O Senhor está voltando. E veio buscar a igreja. Vai vir buscar aquela igreja. Ele quer buscar aquele que está preparado, aquele que verdadeiramente tem adorado, aquele que tem olhado as circunstâncias, aquele que tem olhado as perseguições. É esse que o Senhor vem buscar. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por este amor, Deus. Deus, nós não merecemos, Pai. Mas, Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Uma geração que podia estar perdida, mas o Senhor mesmo assim tem nos concedido a sua misericórdia, tem nos mostrado a sua luz, Deus. Glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas com vontade, porque Ele merece. Só até que o Senhor tem falado, eu agradeço a minha oportunidade e passo novamente para o pastor André, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus cuida da gente, igreja. Deus cuida de você. Feche teus olhos rapidamente. Vamos fazer aqui uma batalha espiritual.
A oração da libertação, que Deus vai libertar, onde Deus vai quebrar as algemas, os grilhões. Segura aí a chave da sua casa, a peça de roupa. Segura aí, meu irmão, minha irmã, a chave do seu carro. Segura aí, meu irmão, a carteira de trabalho, a sua causa na justiça. Se não tiver, mentaliza aí na sua mente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, meu Pai amado, nós clamamos a sua presença, nós clamamos a sua glória. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, Satanás. Perca a sua força, perca seu poder, perca a sua atuação agora. Deus envia uma legião de anjos com espada de fogo aqui. Vai tomando a causa de cada um, vai tomando a guerra de cada um. Ó Deus, toma paz, Deus, agora nessa manhã. Essa pessoa que está com essa foto, meu Deus. Ó Deus, liberta ela agora, meu Pai amado, dos vícios. Ó Deus, da bebida, da droga, meu Pai, da prostituição, de todo pecado. Essa pessoa que está deitada no leito, meu Deus amado, liberta ela agora, meu Pai. Vai saindo, Satanás, vai saindo dessa prisão espiritual. Seja desfeito todo trabalho do inferno, obra de bruxaria, macumba, feitiço, voodoo, magia negra, obra feita em cruzilhada, obra feita no cemitério, obra feita na cachoeira, obra feita na esquina, vai separar casal para destruir família. Seja cancelada agora no mundo espiritual, seja cancelada agora no mundo físico. Ó Deus, essa pessoa que foi embora de casa, traz ela de volta. Essa pessoa que abandonou a família, meu Deus, traz ela de volta. Ó Deus, restitui, restaura, meu Deus amado. Satanás está pegando tudo que é seu e sai agora em nome de Jesus. Satanás, sai em nome de Jesus. Sai essa maldição hereditária, maldição de filho para pai, de pai para filho, maldição de gerações. Essa maldição de geração que vai passando a bebida para outra, a droga para outra, a prostituição para outro. Seja cancelada agora, seja destruída agora a maldição do inferno, em nome de Jesus. Essa causa da justiça, meu Deus, toma essa causa da justiça, meu Deus amado. Meu Deus, resolve esse problema. O Senhor, o juiz, o advogado, ó Deus, tira essa pessoa dessa cadeia, dessa prisão, meu Pai, espiritual, essa prisão física. Ó Deus, a pessoa que está no leito de um hospital, ó Deus, essa família que está destruída, ó Deus, cura, salva, liberta dessa obra. Ó Deus, eu profetizo vitória, meu Deus. Onde estava morto, meu Deus, eu profetizo vida. Onde não tinha nada, restitui agora. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as crianças dessa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, proteja as crianças. Ó Deus, livra do homem mau, do pedófilo, da mulher má, meu Deus. Livra, meu Pai, dá livramento de morte. Ó Deus, dá livramento de morte para o teu ente querido agora, meu Pai. Ó Deus, dá livramento de morte para a igreja. Dá livramento agora para os obreiros, para as obreiras, Deus. Ó, para a liderança dessa igreja, abençoe, meu Deus. Prospera, derrama uma unção, renovo, meu Pai. Restaura, liberta, meu Pai. Eu profetizo, Deus, aí a volta dessa pessoa, que ela está indo debaixo da sua presença, debaixo da tua glória, debaixo da tua majestade. Toma a direção desse veículo, livra de acidente, livra de uma pessoa bater, livra de atropelamento, livra de problemas, livra, Senhor Deus amado, essa pessoa que está com dívida, meu Pai amado. Ó Deus, ajuda essa pessoa que está com dívida agora. Faz ela ser fiel ao Senhor, faz ela ser fiel no dízimo, na oferta, para ela, Senhor Deus, resolver a situação dela. Ó Deus, essa pessoa, meu Pai, toma a causa dela agora na justiça. Ó Deus, decreta, Deus. Ó Deus, dá abate, Senhor Deus. Ó Deus, a última palavra vem do Senhor, meu Pai. Ó Deus, eu profetizo, meu Pai, libertação. Eu profetizo libertação. Eu profetizo libertação. Eu profetizo libertação. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as muralhas, quebra os impedimentos, quebra as barreiras. Quanto mais você ora, mais a barreira vai caindo. Quanto mais você fala, mais a barreira vai caindo. Quanto mais você fala, mais a barreira vai caindo. Aleluia, falando, abre a sua boca. Pensa no seu ente querido, pensa na sua família, pensa naquele que está lá preso, pensa naquele que poderia estar aqui ao seu lado adorando também. Profetiza aí onde não existe nada. Profetiza na sua família. Meu irmão não está aqui, mas eu profetizo que ele vai estar aqui. Minha esposa não está aqui, mas eu profetizo que ela vai estar aqui. Meu esposo não está aqui, mas eu profetizo que ele vai estar curado. Ele vai estar liberto, vai estar aqui junto, adorando, glorificando. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ó Deus, abra as portas dessa igreja, meu Pai. Ó Deus, amplia essa igreja, meu Pai. Faz com que essa igreja venha crescer no físico. Ó Deus, e no espiritual, ao longo das tendas dessa igreja. Eu profetizo para caber mais gente, meu Pai. Ó Deus amado, meu Deus querido. Ó Deus, livra do coronavírus, meu Pai amado. Livra desse vírus maldito. Eu sei que tu tem nos guardado, meu Pai. Por isso estamos aqui, adorando o seu nome em espírito e em verdade. Ó Deus, capacita, meu Pai. Enche da sua presença, enche da sua glória, enche da sua majestade, louvor, meu Pai.
Ó Deus, que essa pessoa venha ter compromisso com a obra, venha ter compromisso com o Senhor, venha ter reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro, meu Deus. Essa pessoa que está me vendo nessa live, meu Deus, Deus está incluindo a sua casa agora. Deus está resolvendo a situação da sua casa, meu irmão e minha irmã. Deus está tomando a sua causa na justiça. Deus está indicando essa pessoa que está com dificuldade, que você tem clamado, que você tem pedido, receba a sua vitória. Levanta a sua mão para o alto e toma posse da sua vitória. Levanta a sua mão para o alto e toma posse da sua vitória. Vai dar glória a Deus ou vai deixar para depois? Vai dar aleluia ou vai deixar para amanhã? Vai agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo ou vai deixar para semana que vem? Ó Deus vai falando, ó Deus vai abençoando cada vida. Leve em paz, meu Pai amado, no nome de Jesus, debaixo da tua proteção, debaixo do teu amor. Ó Deus, em cada família aqui representada, meu Deus, entra com a providência divina, entra com a salvação, meu Deus, entra com a mudança, meu Deus amado, no nome de Jesus. Nada é impossível para o Senhor. Se você crê, diga aleluia. Se você crê, diga glória. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor, o recado. Culto amanhã de revestimento com o Breno Bruno e sua equipe. Amém? Irmão, o Anderson e com a obreira assim. Desde revestido a presença de Deus. Glória a Deus. Os cultos aqui é direcionado. Segunda-feira, domingo é a família. Segunda-feira você aprende. Na terça é visita, mas por enquanto fica na sua casa orando. Na quarta você fica curado. Na quinta Deus te revela. Na sexta Deus te liberta. E no sábado Deus te reveste. Você acredita? Diga a glória. É tudo que aqui é profético, igreja. Deus quer te revestir sua vida. Glória a Deus. Você que está fraco, você que não consegue orar, você que não consegue buscar, Deus te revela, Deus te liberta, mas você tem que buscar o revestimento. Deus, aleluia. Deus usa os seus vasos aqui durante a semana. Então quem tem que buscar somos nós. Glória a Deus. Porque aquele que pede, o que busca, e aquele que bate na porta, a porta abre. Então vem aqui amanhã receber sua vitória. No nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé para receber a bênção apostólica. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus não seja só hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Dá para o seu irmão, profetiza algo na vida dele aí. Um bom final de semana, mais que abençoado. Que Deus abençoe você que está vivendo nessa live. Deus é contigo também, em nome de Jesus. Se você necessita